E aí, investidores, tudo bem com vocês? Aqui é o Carlos Daniel. Hoje a gente vai estar falando sobre um assunto muito importante na vida do brasileiro, que é a reserva de emergência. Bom, por que isso é muito importante para o brasileiro? Porque o nosso cenário econômico, né, é muito instável. A cada dia você vê uma notícia diferente, um imposto diferente, algo que vai impactar na vida financeira de todo trabalhador autônomo ou até mesmo servidor público, que seja, todo trabalhador aqui do nosso país. Bom, pessoal, por que esse assunto é muito importante? Porque quase ninguém faz essa reserva de emergência e já quer ir direto para os investimentos, né, de renda variável ou uma renda fixa de longo tempo, no caso, um IPCA, um pré-fixado, algo assim. O ideal seria você fazer uma reserva de emergência ali, que vai de acordo com a sua profissão, para você saber quantos meses você guardar, né, da sua vida, dos seus custos fixos, para você estar chegando num valor certo. Guardar isso primeiro, que é algo que você vai ter ali disponível a qualquer momento, para estar cobrindo qualquer coisa que seja emergencial. Por isso que é um caixa de emergência. Aqui no Investidor 10, a gente tem algumas calculadoras para estar te auxiliando, né, sobre a reserva de emergência. Eles até brincam aqui no começo, o que é uma reserva de emergência, né? É o dinheiro guardado no colchão, né? Antigamente as pessoas falavam, meu pai falava muito isso, avós, né? Bom, você via uma pessoa que estava comprando alguma coisa e você falava, nossa, está guardando dinheiro debaixo do colchão, né? Ou seja, está escondendo dinheiro, está guardando dinheiro. Isso seria uma reserva de emergência. Bom, agora a gente vai para uma parte do vídeo que é bastante importante e isso vai ser muito pessoal, né? Quantos meses você deve guardar de dinheiro para a sua reserva de emergência? Como eu já falei no começo do vídeo, isso vai depender muito. Qual que é o seu trabalho? Bom, um servidor público, por exemplo, ele é um serviço muito estável, né? Dificilmente você vê um servidor público ser mandado embora. Tem que ser algo bem grotesco, assim, uma burrice muito grande, né? Vamos dizer assim, para ser mandado embora num serviço público. Então, é orientado 3 meses dos seus custos fixos, né? Para estar fazendo essa reserva. Por quê? Porque é algo que já é previsível demais. Ele já sabe que vai ter aquele salário ali ao longo dos anos. Agora já para um CLT, você trabalha numa pizzaria, você é um motoboy de alguma empresa, você trabalha em qualquer empresa aí registrado na carteira, o ideal para você seria os 6 meses de custos fixos. Por que esses 6 meses, né? Você pode enfrentar aqui, como está dizendo, demissões ou mudanças na renda, né? O seu salário pode abaixar, você pode depender aí de comissão, e aí essa comissão pode ser variável demais. Então, por que 6 meses e não mais tempo do que isso? Porque você tem o seguro-desemprego, né? Na maioria dos casos, você pode acessar esse benefício quando você é mandado embora, né? Da empresa que você está. E para quem é autônomo, né, que é dono de empresa, ou um MEI, né, a tiazinha que vende doce aí na rua, ela é um MEI, ela é um autônomo, ela vende na rua. E aí esse mês ela vendeu aí 5 mil reais e ela conseguiu lucrar nesses 5 mil, 2.500 reais, vamos supor. Mas no mês seguinte ela conseguiu lucrar apenas 4 mil reais. E aí ela fez base dos custos dela de 2.500 reais. Então, ou seja, vai faltar dinheiro. E é por isso que nessa categoria aqui é aconselhável manter uma reserva que cubra até um ano de custos fixos dessa pessoa, porque é onde que mais tem variável, a renda variável e incerteza de quanto você vai conseguir sobrar no final do mês. Eu sou autônomo, eu tenho experiência nesse assunto e isso aqui é uma realidade absoluta. Tem mês que a gente ganha X e aí tem mês que a gente ganha 2X, ótimo.
E aí, no outro mês dos 2x, você vai lá e ganha só meio x. Você ganha metade do primeiro mês de referência que a gente tem. Então, assim, é algo que é indiscutível. Nessa categoria, você precisa ter uma reserva muito mais alta do que nos outros dois que foi falado anteriormente. Agora eu vou te ensinar como que você calcula, né, essa reserva de emergência. Bom, eu coloquei aqui um CLT Pro eu coloquei um CLT aqui que ganha R$ 3.000, julgando que o salário hoje no Brasil é R$ 1.500, seja um casal, eles ganham aí R$ 3.000 e todo o custo fixo da casa deles fica em R$ 2.600. Isso daqui já contando algum dinheirinho que eles separam para sair, para um cineminha, para um passeio, um açaí, uma pizza, algo que for. E aí eles conseguem guardar R$ 400 por mês. E o próprio investidor 10 aqui calcula quantos meses você vai demorar, né, para estar atingindo os R$ 15.600, que seriam os 6 meses da vida deles, de custo fixo da vida deles, para ter na reserva de emergência. E isso daria 39 meses. Eu fiquei até em choque aqui quando eu vi o resultado, porque são muitos meses, né? Aí você vai parar e falar, olha, Carlos, eu vou ficar 3 anos e 3 meses só fazendo minha reserva de emergência para depois começar a investir? Bom, nesse caso aqui, levando ao pé da letra, sim, é o que eu faço na minha realidade? Não, não é o que eu faço. Eu faço a minha reserva de emergência junto com os meus investimentos. Ah, mas aí você está saindo fora do que você está falando aqui. Bom, gente, primeira coisa, aqui eu não estou padronizando nada do que você tem que fazer na sua vida, certo? Aqui eu só estou trazendo dados para vocês e o que seria aconselhável você fazer. Mas cada um segue um jeito de investimento e de fazer a sua renda, a sua caixa de emergência. Eu não faria isso daqui porque são muitos anos, né, para você estar só fazendo caixa de emergência, o seu fundo, né, de emergência. Eu faria algo mesclado aqui, investiria metade, faria a reserva só da metade também, ou eu faria um ano de reserva aqui ao pé da letra e depois eu começaria fazendo misto, investimento e reserva, ou o que todo mundo aqui explica no YouTube, que é que você não vai conseguir sair do seu padrão de vida ou ter um salário melhor se você ficar baseado só em pequenos salários, né? Que é quando você ganha um salário mínimo, mas não tenta fazer nada para aumentar isso, seja estudando, se qualificando para subir na própria empresa, ou fazendo aí um serviço extra, né? Algum extra para estar subindo esse valor aqui, de salário, e não aqui. O grande erro das pessoas é subir esse valor e automaticamente subir proporcionalmente esse valor aqui, proporcionalmente ou até mais, né? Tem gente que sai de 3.000 e vai para 6.000, e aqui de 2.600 vai para 5.800. Então, é algo que não vai dar certo. A matemática ela não vai mentir para você. E no final das contas você vai ver isso também. Se você aumenta o seu ganho, tenta manter o máximo possível do seu custo, pelo menos por um tempo, para você fazer a sua reserva, para você começar a investir mais e mais. Bom, pessoal, agora o mais importante, né? A gente já passou aqui o que é uma reserva de emergência, quantas vezes você deve separar, né? Fazer aí de caixa. Como calcular, eu já expliquei para vocês. Aqui no caso, só mudaria o tanto de meses, né? Você teria aqui, ó, o seu custo fixo vezes 6, que dá 15.600. E aqui no caso de um autônomo MEI ou empreendedor seria vezes 12. E no caso do servidor público seria vezes 3. Então aqui ele demoraria metade do tempo, né? E no caso do empreendedor ele demoraria o dobro. Pensa, você ficar 6 anos juntando só a reserva de emergência, não vai dar certo, né? É impraticável isso. E agora a gente vai para um
tema, né? Que é onde você deixa essa reserva de emergência. Bom, isso daqui é muito pessoal também. Na minha opinião, esse aqui deveria ser o último, ou não deveria nem ser lido, porque poupança, gente, não dá, isso é ultrapassado. Deixar aí na caixa, poupança caixa, esquece isso, né? De novo, isso daqui não é recomendação, mas é uma opinião bem forte minha aqui, de que poupança não seria um destino nunca para o meu dinheiro. Eu deixaria num CDB aí de liquidez diária e que você possa fazer o resgate a qualquer momento, porque o próprio nome já diz, você está fazendo uma reserva de emergência. Então, qualquer coisa que aconteça na sua vida de imprevisto, ao invés de você usar o cartão de crédito, ao invés de você fazer dívidas, fazer um empréstimo pessoal aí no banco que os juros são caríssimos, altíssimos na verdade, né? Você teria essa reserva para estar dando suporte ali nessa emergência que você vai ter. Aqui alguns exemplos, né? Então, só para resumir, onde você vai guardar? Em algo que te dê fácil acesso e liquidez imediata, certo? E aí o próprio site aqui já fala, mas não no colchão. Por quê? Porque dinheiro no colchão, ele chega a ser pior do que a poupança, porque dinheiro parado desvaloriza, gente. Você tem que deixar ele rendendo, porque o dinheiro, ele sofre inflação todo santo dia. Então, ela tem que ser uma combinação de segurança, fácil acesso e algum rendimento. Isso aqui é importantíssimo. Tem que render alguma coisa para você. O fácil acesso é porque na emergência você não precisa ter mais uma dificuldade, né? Que é pegar seu dinheiro. E a segurança por quê? Algo que não te ofereça risco na rentabilidade desse valor que você vai estar guardando. Porque não adianta nada você colocar isso aqui numa renda variável, por exemplo. Vamos supor que há 5 meses você colocou sua reserva de emergência tudo em Banco do Brasil, que estava lá R$ 28, vamos supor, quando estava em 28. Hoje está em R$ 21. 20, se eu não me engano, 20,42, não sei. E aí, se você fosse sacar esse dinheiro agora, você teria uma desvalorização muito grande no seu dinheiro. E é por isso que você não coloca ele em um local que não tenha segurança, certo? Mas que tenha rendimento. Então seria em um CDI, as caixinhas, né? Dos bancos aqui, Banco Inter, XP, Nubank. Por exemplo, o meu fica no Nubank na caixinha Turbo, 115 CDI, 115% de CDI. E é lá que eu vou deixar. Bom, quando você vai utilizar essas emergências? Quando der alguma merda na sua vida. Que seriam emergências médicas, né? Você não vai gastar com saúde, você não vai esperar você morrer para depois poder gastar seu dinheiro. Reparos, né? Que são alguma coisa do seu carro estragou, e aí carro a gente sabe, qualquer coisa é 500, 600 reais, né? E alguma perda de renda, que é o pior, né, das hipóteses, no meu ver, que seria ser mandado embora, no caso de autônomos e tudo mais, tem algum prejuízo ali na sua renda, né, no seu serviço. E no caso de servidor público, ele fez alguma asneira e foi mandado embora, no caso. E quando você não deve utilizar, esse aqui é muito importante. Quando você não deve utilizar a sua reserva de emergência, porque isso daqui é para uma emergência, gente. Tem muita gente que confunde isso. Se você quer fazer uma caixinha para você fazer viagem, alguma compra desnecessária ou investimento de alto risco, você faz uma caixinha separada. Você tem que fazer um caixa separado para isso. Ah, eu vou programar uma férias para daqui 10 meses. Então começa a fazer sua caixinha para essa viagem. Você não vai tirar a reserva de emergência que é para saúde, que é para alguma coisa dentro da sua casa, ou para alguma coisa que aconteça no seu serviço, para estar viajando, né? Porque isso daqui não é uma emergência, isso daqui é um luxo na sua vida. Então esses aqui são alguns de várias possibilidades que você não deve tirar a sua reserva de emergência. Bom, pessoal, hoje o vídeo é um pouquinho mais educativo. A gente
Tá no 12º vídeo apenas do canal. Vou estar pedindo a colaboração de vocês de estarem se inscrevendo, tá compartilhando aí com os amigos, curtindo esse vídeo e deixa aqui no comentário a sua opinião sobre esse assunto. Você já fez a sua reserva de emergência? Você está pretendendo fazer ou já foi direto para os seus investimentos? Me conta um pouquinho aqui da vida de vocês. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Fui!